Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Anderson e essa é uma videoaula sobre Brasil pré-colonial, 1500 a 1530, a formação da América Portuguesa. Caramba, professor, que titulozão é esse, né? É porque muitos autores, muitos historiadores, escritores de livros didáticos gostam de chamar esse período de 1500 e 1530 da história brasileira como o Brasil pré-colonial. Pré, antes colonial, antes do Brasil se tornar efetivamente uma colônia de Portugal. Outros não gostam desse termo, porque acham que desde 1500 o Brasil já era uma colônia, já tinha sido apossada pelos portugueses, portanto já é período colonial. Então alguns chamam de a formação da América Portuguesa. Eu agradei gregos e troianos e disse as duas coisas. Então, Brasil pré-colonial, de qual período? De 1500 a 1530, é o período da formação inicial aí da América Portuguesa. A América Portuguesa, o Brasil, ok? Muito bem, começando lá por essa imagem que eu coloquei ali na capa, né? Derrubada do pau-brasil em ilustração da Cosmografia Universal de André TV de 1575. O André TV, ele era um francês, um frade, né, um padre franciscano, que veio para o Brasil em meados do século XVI, na região da Baía da Guanabara, onde os franceses tinham invadido e estavam traficando pau-brasil. Então ele veio em nome do rei da França para estudar ali a região, para descrever, para ilustrar. E ele fez uma série de ilustrações que ficou conhecida como Cosmografia Universal. Galera, e ele representa nessa imagem a derrubada do pau-brasil. A gente vê os indígenas, os nativos, derrubando a madeira, né, alvo de tanta cobiça dos europeus nesse período, porque dava muito lucro. Dela extraía, né, a madeira da árvore, a madeira e a tinta, né, uma tinta avermelhada. Por isso, então, era objeto de muito lucro e cobiça. E a gente vê os franceses ali, então, comandando os indígenas, fazendo trocas rituais com eles ali, para derrubar a mata e transportar as toras para os navios, como a gente vê o pessoal transportando a madeira ali para os navios, galera. Os portugueses também exploraram inicialmente o Brasil dessa maneira, né? O Brasil serviu inicialmente para os portugueses, de 1500 a 1530 ali, 35, principalmente de duas formas. Primeiro, o pau-brasil. Segundo, rota para as Índias. Como assim, professor? É que os portugueses descobriram que era melhor, era mais rápido, mais fácil para chegar às Índias, navegar de Portugal para o Brasil, né? Chegando no Brasil, eles navegavam para o sul da África. Isso era mais rápido, porque os ventos e as marés colaboravam. Enquanto navegar pela costa africana de norte a sul para contornar era mais difícil, porque os ventos e as marés não eram tão favoráveis. Então o Brasil serviu para essas duas coisas inicialmente, né? Ou seja, exploração do pau-brasil, exploração intensiva e também como rota para as Índias. Então, basicamente, é disso que a gente vai falar hoje, desse período do Brasil pré-colonial, que é um pré-requisito para a aula sobre Brasil colonial. Beleza? Vamos lá então? O dia que o capitão-mor Pedro Álvares Cabral levantou a cruz era a 3 de maio, quando se celebra a invenção da Santa Cruz, em que Cristo nosso Redentor morreu por nós. E por esta causa pôs nome à terra que havia descoberto de Santa Cruz. E por este nome foi conhecida há muitos anos. Porém, como o demônio, com o sinal da cruz, perdeu todo o domínio que tinha em os desta terra, trabalhou para que se esquecesse o primeiro nome e lhe ficasse o de Brasil, por causa de uma madeira assim chamada de cor vermelha e abrasada que tinge em panos. Quem disse isso foi o Frei Vicente do Salvador, num livro que ele escreveu chamado História do Brasil, em 1627, século 17, portanto. Frei Vicente do Salvador, então significa que ele era um padre, que ele era um religioso, um clérigo, um membro da Igreja Católica que teve aqui no Brasil no século XVII. E ele, no seu livro, está explicando por que o nome era Brasil, né? Por que o nome do Brasil era Brasil. Muito bem. A princípio, o nome do Brasil não era Brasil, como ele disse ali, né? O nome era Santa Cruz, ou Terra de Santa Cruz. Muito bem. Aí ele diz o seguinte, que o demônio agiu, né, nessas terras e, portanto, o nome de Santa Cruz acabou se perdendo e ficou o nome de Brasil por causa de uma madeira assim chamada de cor vermelha, o chamado pau-brasil. Né? Então, todo mundo sabe que o nome do território, o nome do Brasil, vem do pau-brasil. Mas por que o nome do pau-brasil é pau-brasil? Vejam, por quê? Porque ele tem uma tinta de cor avermelhada. Se você pegar uma brasa, né, uma brasa incandescente, que cor que ela vai ter? Uma cor avermelhada, vermelhinha, né? E era essa a analogia, a comparação. Então, uma cor abrasada, né, uma cor avermelhada, então brasa, uma grande quantidade de brasa juntas, que era uma quantidade da madeira, né? Uma grande quantidade de brasa juntas, um Brasil. Então, o Brasil é uma grande quantidade de brasa junta, né? O pau-brasil que é visto em grande quantidade ao longo de toda a orla, de toda a costa brasileira, né?
e foi alvo de uma exploração muito intensa, né? Era muito valorizada na Europa essa madeira, por isso o nome do Brasil. Mas vejam, essa é uma fonte histórica. E qual a ideia central do autor aqui, do Frei Vicente Salvador? É que para ele, o nome do nosso território, o nome de Brasil, nada mais, nada menos era do que obra do demônio, né? Então, de certa forma, a gente entende porque ele era um religioso, né? Ele era um clérigo, então ele buscava explicar as coisas mais de acordo com a fé, com a religiosidade, por isso ele diz que o nome do Brasil era obra do coisa ruim, mais ou menos isso. Bom, a gente sabe que historicamente isso não se afirma. Historicamente, o que aconteceu? O nome oficial, né, dado pelos portugueses, era Terra de Santa Cruz. Porém, como eles vieram para cá nos primeiros 30 anos em busca dessa madeira, né, do pau-brasil, logo começaram a apelidar então o território, que era mais fácil até de falar, né? Brasil, vamos para onde tem Brasil, pau-brasil, pau-brasil, Brasil, Brasil, ficou fácil. Então, quer dizer, o apelido pegou. Apelido a gente sabe, né? Principalmente quando não gosta, pega, né? E Brasil era muito mais fácil. Imagine, o português estava lá e falava assim, vamos para a terra de Santa Cruz, né? Buscar pau-brasil. Nossa, precisava falar uma frasona. Agora, se você falar assim, Brasil, todo mundo já sabia, né? Onde você vai? Brasil. Todo mundo sabe para onde que é. O apelido pegou e o apelido virou o nome oficial. Então o nome do nosso território, na verdade, era o apelido que pegou, beleza? Então é mais ou menos isso. A ideia de Brasil. É comum lançarmos ao passado a imagem, a ideia de nação, de país que existe no presente, pessoal, né? Esse reconhecimento do eu nasci no Brasil, logo eu sou brasileiro, o Brasil é a minha pátria, é o meu país de origem. Mas isso não existia lá no século XVI. Por exemplo, quando a gente estuda e olha para aquele passado, é muito comum a gente dizer, nos livros, e mesmo o professor quando está dando aula, né, dizer assim, invadiram nosso país, ou nossos indígenas, ou vieram roubar nossas riquezas, nos exploraram. Então hoje a gente olha com os olhos atuais para aquele passado e a gente lança esse olhar. No entanto, lá naquela época isso não existia, eles não viam dessa maneira. Por quê? Porque no século XVI o Brasil era Portugal, era uma extensão de Portugal, era uma área de exploração dos portugueses. Os habitantes, os nativos desse território não se reconheciam como habitantes de uma pátria, de uma nação. Não existia um Estado nacional moderno aqui, né, onde as pessoas se reconheciam, eu sou brasileiro. Não, isso não existia, esse sentimento patriótico unitário. Tá? Isso só foi se forjando ao longo do tempo. Levou muito tempo, inclusive, para isso acontecer, tá, galera? Esse forjar de um sentimento nacionalista patriótico, tá? No Brasil, portanto, isso não existia no século XVI. Alguns autores, muitos estudiosos, na verdade, apontam que é lá pelo século XIX, depois que o Brasil ficou independente politicamente de Portugal, ou seja, depois do 7 de setembro de 1822, que começa a se forjar esse sentimento nacionalista patriótico do eu sou brasileiro que nós conhecemos hoje. Muitos autores apontam, inclusive, que levou no mínimo umas 3 décadas para realmente isso surgir, porque as pessoas ainda logo após a independência se reconheciam como pertencentes a uma determinada região, que era o reflexo das antigas capitanias hereditárias e naquele período da independência das províncias brasileiras que se formaram depois da independência, né, galera? Então, o cara pertencia, por exemplo, à província de São Paulo, à província da Bahia e assim por diante, à província de Minas Gerais. Não existia esse sentimento, levou mais de 30, 40 anos para começar a se forjar esse sentimento nacionalista patriótico do eu sou brasileiro. E é importante a gente ter isso em mente, entender como é que funcionava então naquela época, porque a gente olha, né, com esse olhar de hoje e lança um olhar mais ou menos equivocado para aquele período. Então, pessoal, vamos falar aqui rapidinho sobre a aventura marítima, aquela que levou, melhor, que trouxe os portugueses para cá para o Brasil, tá certo? Isso então foi objeto já de uma outra aula, de uma aula anterior, chamada Expansão Marítima Europeia, né? Ou as Grandes Navegações. Portanto, quem não assistiu a essa aula ainda, essa videoaula, vai lá, assiste essa videoaula, porque lá tem muitas informações e que são pré-requisitos, vamos dizer assim, para compreender essa parte aqui da história do Brasil, né? Entender a aventura que os portugueses fizeram para chegar até aqui. O que eu vou fazer aqui nessa aula é apenas uma breve revisãozinha do que eu já falei de forma mais detalhada, mais aprofundada lá na aula sobre expansão marítima, beleza? Então só vou relembrar algumas coisinhas importantes para a gente entender a chegada dos portugueses a essas terras. Bom, a aventura marítima portuguesa, portanto, né? Os portugueses começaram a sua aventura marítima, a sua expansão, em 1415.
quando eles saíram de Portugal e foram lá para o norte da África guerrear contra os mouros, numa região chamada de Ceuta, onde eles derrotaram os mouros, conquistaram Ceuta lá no norte da África. E é ali, para muitos autores, o início da aventura marítima europeia, ou seja, no início do século XV, tá? A partir dali, eles começaram a navegar ao longo da costa africana, praticando a chamada navegação de cabotagem, aquela que não se perde a costa, a terra de vista, né? Era o que eles sabiam fazer. O grande objetivo deles, em dado momento, para muitos autores, era contornar o chamado périplo africano, ou seja, o continente, chegar lá no sul, no extremo sul da África, fazer a volta, o contorno, para tentar chegar às Índias. Por quê? Porque o que dava muito lucro naquele período era chamado comércio das especiarias, de produtos que vinham das Índias, né? Condimentos, temperos e uma série de produtos que eram muito valorizados na Europa. Então o grande sonho deles, os portugueses, era chegar lá um dia. E eles começaram a fazer então esse contorno e foram gradualmente fazendo, tá? Foram fazendo negócios, estabelecendo as chamadas feitorias ao longo da costa africana, mas em alguns lugares eles encontraram ilhas ali no Oceano Atlântico, bem próximo da costa do continente africano. E eles ocuparam essas ilhas, então eles não colonizaram a África, o continente africano, mas colonizaram algumas ilhas próximas do continente. Por exemplo, a Ilha da Madeira, a Ilha de Açores, Cabo Verde e São Tomé. E nessas ilhas, então, eles começaram a praticar o que eles chamaram de plantation, ficou conhecido como plantation. É um conceito muito importante, nós trabalharemos esse conceito na próxima aula, que é chamada de Brasil colonial, né? Vamos ver o que foi então esse sistema de plantation, mas basicamente eles implantaram grandes plantações, né? A monocultura de trigo, cana-de-açúcar, principalmente utilizando o trabalho escravo. Esse produto era cultivado então para exportação, né? Para vender para outros países, principalmente da Europa, que dava muito lucro também, tá? Então eles colonizaram na África essas ilhas apenas, o continente não, eles não se interessaram em colonizar o continente naquele momento, apenas estabelecer feitorias, que eram entrepostos comerciais na costa africana para fazer negócios com os africanos, e colonizaram algumas ilhas, portanto. Aí tem um cara importante nessa história, num momento histórico importante, né? Em 1488, vejam, de 1415 a 1488, eles levaram só para contornar a costa oeste da África, né? Pelo Atlântico ali, navegando pela costa, para chegar ao sul da África, o extremo sul, lá onde fica a África do Sul hoje, né? E um cara chamado Bartolomeu Dias conseguiu cruzar ou dobrar lá, né, o sul, fazer aquele contorninho, que é o chamado Cabo da Boa Esperança. Era chamado de Cabo das Tormentas. Por quê? Porque lá era muito comum ocorrerem naufrágios, os navegadores não conseguiam fazer aquela volta por causa dos ventos e das marés, lá serem muito difíceis, né, de se cruzar. Mas o Bartolomeu Dias conseguiu fazer esse feito. E aí o Cabo das Tormentas foi renomeado Cabo da Boa Esperança, fica lá na cidade do Cabo, onde fica um país chamado África do Sul, no extremo sul da África, tá? Então esse foi um fato importante. Continuando o resuminho aqui, né, sobre a aventura marítima portuguesa, o Cristóvão Colombo, que não era português nem espanhol, era um genovês, né, já falei isso também lá na aula sobre expansão marítima, era um navegador italiano, mas navegou em nome da coroa espanhola e chegou à América em 1492. Enquanto os portugueses estavam tentando contornar a África para chegar às Índias, o Colombo comandou as caravelas lá em direção às Índias, mas navegando sempre em direção oeste, fazendo o que para a época era uma loucura, né? Era uma insanidade. Aí sim uma verdadeira aventura, né? Correndo todos os riscos. E com isso ele pensou que tinha chegado às Índias, dado a volta ao mundo, né? Feito uma viagem de circunnavegação, quando na verdade tinha um continente no meio ali, né? Que era a América. Então ele chegou à América em 1492. Portanto, os primeiros europeus a chegarem à América foram os espanhóis, em nome da coroa espanhola, o Cristóvão Colombo, tá? Muito bem. Aí o que aconteceu? No ano seguinte da chegada dos espanhóis à América, no ano de 1493, portanto, foi assinado um acordo entre Portugal e Espanha que ficou conhecido como Bula Intercoetera. Bula não é de remédio, né? É porque era um documento assinado pela Igreja Católica, pela maior autoridade da Igreja, que era o Papa. Então, uma bula assinada, um documento assinado pelo Papa era chamado de bula, tá? E que documento era esse? Um documento que dividia o mundo, né, em duas partes. Por uma linha imaginária vertical, né, de norte a sul, tá, que dizia assim: a 100 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde, traça uma linha imaginária, né, e tudo que tiver antes dessa linha, de Cabo Verde até essa linha, pertence a Portugal. Tudo que tiver além dessa linha, para oeste, pertence à Espanha. Foi um acordo entre Portugal e Espanha que o Papa assinou embaixo, vejam. Então era um documento que, teoricamente, devia ser muito respeitado, né? Porque se a igreja está assinando embaixo, a igreja é uma instituição muito poderosa, influente nesse período, né? Então era um acordo importante.
Muito bem. Só que no ano seguinte, os portugueses fizeram questão de mudar essa linha imaginária. Ou seja, eles não quiseram mais a bula intercoetera, e quiseram expandir essa linha, ao invés de 100 léguas, para 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde. Tá? Isso no ano seguinte, 1494. E tudo isso eu expliquei também na aula sobre expansão marítima. E aí lá está explicado mais detalhadamente essa parada. Inclusive eu mostro um mapinha lá localizando aonde que está o que, né? Onde está o Tratado de Tordesilhas, portanto, né? Vejam, quando os portugueses propõem expandir essa linha de 100 léguas para 370 léguas, então eles vão abarcar muito mais território. E os espanhóis aceitam, né? Então eles aceitam fazer esse acordo. E isso é um momento importante nessa história. Por quê? Porque é o seguinte, cara, a gente vai falar mais adiante aqui na sequência sobre a questão das duas teorias que existem a respeito da chegada dos portugueses à América, ao Brasil, né? Se foi por acaso ou se foi intencionalmente. E aí tem a ver com esses tratados aqui. E aí eu vou voltar e repetir, vou falar sobre eles também, tá? Logo, os portugueses só pegaram uma parte da América, só pegaram o Brasil, digamos, nesse acordo com os espanhóis, porque eles expandiram a linha de 100 léguas para 370 léguas. Lembrando que uma légua tinha entre 4 e 6 quilômetros. Eu não tenho certeza quanto tinha uma légua portuguesa ou espanhola naquela época. É entre 4 e 6 quilômetros. Então vamos colocar no meio 5 quilômetros. Aí você multiplica 5 vezes 100, dá 500 quilômetros, né? 5 vezes 370, eu não vou fazer a conta agora de cabeça aqui, vocês pegam e fazem aí, tá? Olha lá. E também um outro episódio importante nesse processo da aventura marítima portuguesa foi a chegada do Vasco da Gama às Índias. Lembrando que 10 anos antes o Bartolomeu Dias tinha cruzado lá o Cabo da Boa Esperança. Agora, 10 anos depois, o Vasco da Gama chegou às Índias, a Calicut. Tá? Então, os portugueses chegaram às Índias. E nesse caso, chegaram primeiro que os espanhóis, portanto, porque esse era o foco deles. Os espanhóis tinham chegado à América. Os portugueses chegam ao Brasil, à América, 2 anos depois, como a gente sabe, em 1500, já vou falar aqui na sequência. Em 9 de março de 1500, né, o Pedro Álvares Cabral, navegador português, em nome da coroa portuguesa, né, ele parte para as Índias, comandando 13 navios, 13 caravelas. Tá? Por quê? Porque a história é mais ou menos o seguinte. O Vasco da Gama, ele chegou às Índias em 1498. Só que ele chegou com poucas embarcações, poucas mercadorias. Dizem que eles chegaram lá meio esfarrapados, meio doentes, passando fome, sem água, sem nada, né? Dizem, reza a lenda, né? E que chegaram lá falando, nós somos de uma grande nação, lá Portugal, o rei e tal, enfim, nós queremos negociar com vocês, nós temos muitas mercadorias e queremos fazer negócio. E o Samorim, que era o chefe de Calicut, né, não acreditou muito, falou, esses caras aí, ixi. Aí o Vasco da Gama volta para Portugal e conta a história para o rei. E o rei resolve falar, então vamos lá, vamos fazer negócio com esses caras, vamos mostrar para eles que nós realmente somos uma grande nação. E ele organiza essa frota aí com 13 navios, né, 13 caravelas comandadas pelo Cabral. E dizem que eles estavam partindo lá para as Índias então. No meio do caminho, eles teriam se deparado com uma tempestade tremenda, né, e uma caravela acabou afundando. As outras se perderam, não acharam mais a costa, perderam a costa de vista e começaram a navegar sempre em direção oeste. Né? E aí, muitos dias depois, né, eles acabaram chegando ao Brasil, sem saber, achando que tinham chegado às Índias, avistaram terra, né, o famoso terra à vista, né, no dia 22 de abril de 1500, como todo mundo deve saber. Então eles avistaram terra. Essa é a história oficial que durou durante muito tempo, né, durou muito tempo, porque a principal fonte histórica para essa história era a carta do escrivão oficial da frota do Cabral, o Pero Vaz de Caminha, né? Essa era a principal fonte histórica e dizia isso, dizia que foi assim que aconteceu. No entanto, futuramente, os historiadores, pesquisando esse assunto, colocaram algumas coisas em dúvida, que é o que a gente vai falar na sequência, vocês vão entender do que eu estou falando. Olha aí, ó, temos aqui uma cópia do Tratado de Tordesilhas de 7 de junho de 1494, século XV ali, né? Então o tratado que foi firmado entre Portugal e Espanha. Essa é uma cópia, né? E aí a gente vê algumas coisas ali, ó, Dom Juan per graça de Deus, ou Dom João por graça de Deus. Era um portunhol na época, né? A gente vê ele bem no meio do documento, em nome de Deus, né? Então é mais ou menos isso. Então uma fonte histórica, né, sobre esse tratado que foi firmado entre Portugal e Espanha em 1494, Tratado de Tordesilhas.
E aqui a gente vê um quadro, né, uma imagem ali bonita, uma representação intitulada Vasco da Gama e o Samorim, representando justamente esse fato histórico, né, da chegada do Vasco da Gama às Índias e ele negociando com o chefe de Calicut ali, o Samorim. Parece que a gente vê um cara, então o Vasco da Gama é esse cara que está à esquerda, né, com uma roupona bonita ali, com um manto e tal, e está falando com uma barbona ali e tal, né. O Samorim é aquele cara que está com o peitoral ali, né, nu, mas está com uma espécie de saia ali dourada, bem, né, bem interessante. E tem um cara do lado dele vestido de branco ali, com um turbante na cabeça, com uma barbona também, que parece ser uma espécie de intérprete, né, um tradutor ali da conversa entre eles. É mais ou menos isso que está aparecendo. Mas essa é uma representação de um artista português chamado José de Malhoa. É um artista do século XIX, então ele não estava lá, né? Ele não viu essa cena. É a partir do que ele imaginava, né? Como ele imaginou que tivesse sido essa cena, a partir de fontes históricas, de livros escritos por historiadores. Então esse artista resolveu fazer essa representação, né, da chegada dos portugueses às Índias, né, do Vasco da Gama lá. Continuando agora, vamos finalizar a aventura marítima, né, galera? Olha lá, depois de passar as ilhas de Cabo Verde, então, né, o que aconteceu com a frota do Cabral, como eu tinha dito anteriormente, né, é que eles se afastaram da costa africana rumo oeste. E aí, no dia 22 de abril de 1500, eles avistaram terra. Terra à vista! E aí era o Brasil, né, galera? Muito bem, dizem que eles chamaram, então, essa terra, essa porção, que era uma espécie de morro lá, né, de Monte Pascoal. Por quê? Porque era a época da Páscoa, né, abril, e os portugueses eram muito religiosos, católicos, fervorosos, né, e chamaram de Monte Pascoal porque tinha a ver com a Páscoa, tá? E aí é que vem a pendenga que eu tinha falado anteriormente. Foi descobrimento? Foi encontro? Ou foi apossamento? O que que foi, né? Então a primeira coisa, descobrimento. O termo descobrimento foi utilizado durante muito e muito tempo, cara. Quem descobriu o Brasil? Quem nunca ouviu essa pergunta, né? Pedro Álvares Cabral. Quem descobriu o Brasil? Então, os portugueses. Muito bem. Mas muitos autores começaram a contestar essa ideia, esse termo, né, descobrimento. Por quê? E aí, inclusive, eu coloquei entre aspas ali, como vocês podem perceber. Porque descobrimento equivale a dizer que ninguém jamais conheceu aquilo e alguém descobriu. Isso é um descobrimento. Mas aí, quando se faz isso, quando se usa esse termo descobrimento para a chegada dos portugueses ao Brasil, você nega o quê? A humanidade, aqueles que já habitavam essas terras, os nativos, os indígenas, né? Então, esses são, obviamente, né? Não precisa nem dizer, parece bobo ter que dizer isso, mas infelizmente, em pleno século XXI, a gente tem que afirmar isso, né, cara? Ou como diria Bertolt Brecht, tristes tempos, tempos sombrios em que a gente tem que defender o óbvio, né? É uma coisa muito louca, mas está acontecendo isso. Então, usar o termo descobrimento é negar a humanidade a essas pessoas que estavam aqui. E a gente não pode fazer isso. Né? Então a mesma coisa, descobriu a América, Cristóvão Colombo, está errado também. Então o termo descobrimento foi colocado em xeque há um bom tempo aí. Aí alguns colocaram o termo encontro, quer dizer, os portugueses, os europeus teriam vindo ao encontro, né, dos nativos da terra. Mas para muitos não foi nada disso, porque eles não vieram se encontrar com ninguém. Eles vieram se apossar dessas terras, explorar os territórios, né? E escravizar as pessoas. É isso que a história mostrou que aconteceu. E aí muitos gostam mais do termo apossamento. Eles vieram se apossar dessas terras, eles vieram explorar essas terras, tá bom? O que importa é que a gente sabe ali quando que foi, né? Então, 22 de abril de 1500 é que eles chegam a essas terras aqui, ok? E aí a perguntinha que não quer calar, foi por acaso ou foi intencionalmente? Por que isso? Como eu disse anteriormente, né? Durante muito tempo se teve como oficial, né, como ponto pacífico na historiografia, que foi por acaso, porque eles estavam indo para as Índias, né? Como era o projeto inicial lá, né? Depois da ida do Vasco da Gama, né, o rei, Dom João III, teria organizado então essa frota para ir para as Índias para negociar com os calicutianos, lá com os indianos, né? Muito bem. Só que aí eles teriam se perdido por causa de uma tempestade vindo parar no Brasil. Porém, mais recentemente, né, e tal, muitos historiadores colocaram isso em dúvida, né, através de outras fontes históricas. Então surgiram novas hipóteses. A hipótese da intencionalidade, que eles não teriam ido, não estariam indo para as Índias nada, eles estariam vindo para a América mesmo. Por quê? Porque é o seguinte, primeiramente, tudo bem, cara, eles podiam ter pego uma tempestade no meio do caminho lá, né, e teriam meio que se perdido. Mas vejam, eram navegadores muito experientes.
E estavam com 13 navios, ainda que um tenha afundado, tinha 12, abarrotado de gente, navegadores experientíssimos, que conheciam muito bem, né, a arte da navegação, né, que sabiam muito bem manusear o astrolábio, navegavam pelos astros, pelas estrelas, né, pelo sol, os caras manjavam muito disso. Agora, imagine essa quantidade de navegadores todos perdidos. Né, perdidos no oceano, não tinham mais rumo, não sabiam mais para que lado que ir, quer dizer, deu um branco de repente, deu uma amnésia nesses caras, o que aconteceu, né, bicho? Como que eles se perderam? E outra coincidência, que pode não ter sido coincidência, como muitos apontam, né? Aonde que eles se perderam, segundo a carta do Pero Vaz de Caminha? Exatamente nas Ilhas Cabo Verde. Como assim? Mas as Ilhas Cabo Verde, professor, não era o parâmetro, não era o ponto de referência para o Tratado de Tordesilhas firmado com os espanhóis em 1494? Sim! Olha que coincidência, se perderam justamente lá no ponto de referência. E outra questão, por que os portugueses fizeram questão de não aceitar mais a Bula Intercoetera de 1493 e assinar um novo acordo em 1494? Né, o Tratado de Tordesilhas, expandir essa linha para 370 léguas. Provavelmente porque eles soubessem que tinha alguma coisa para frente. 100 léguas eles não iam pegar nada, eles iam pegar só mar. Mas 370 léguas eles pegariam uma boa porção de terra. Olha lá, além disso tem inúmeros registros, fontes históricas de navegadores portugueses, dizendo que avistavam bandos de aves migrando em direção oeste, então provavelmente tivessem terras lá. E além disso, há registros, há fontes históricas que apontam a vinda, a chegada de portugueses para cá, no Brasil, em 1498, mas isso ficou na surdina, ficou escondido quietinho, porque havia muita coisa em jogo naquela época e havia muitas expedições extraoficiais e documentos que ficavam arquivados, escondidinhos, documentos secretos, né? Tem muita coisa nesse sentido. Então, dizem que o principal argumento para a teoria da intencionalidade é esse. Por que em 1494 eles quiseram expandir a linha do Tratado de Tordesilhas e não aceitaram mais a Bula Intercoetera? Mas é claro que esses outros argumentos também se somam, criando a teoria da intencionalidade. Bom, a teoria do acaso continua aí, né? Apesar de tudo. Então as duas hipóteses são plausíveis, mas para a maioria dos historiadores atualmente a teoria da intencionalidade tem mais força, vamos assim dizer, né? Olha lá, galera, no primeiro dia, quando eles chegaram a essas terras, ao Brasil, eles não aportaram, eles não desceram, desembarcaram dos navios. Por quê? Porque eles não acharam um local seguro para isso. Então eles continuaram navegando em direção norte, pelo litoral brasileiro. Daí, o que aconteceu? 2 dias depois, no dia 24 de abril, eles encontraram um local seguro. E como que eles chamaram esse lugar? Porto Seguro. E aonde fica isso hoje? Onde fica a Bahia, né? O estado da Bahia. Então, Porto Seguro, galera, porque era um local seguro para aportar, eles desceram, desembarcaram dos seus navios. E foi exatamente nesse dia, no dia 24 de abril, que eles tiveram contato com os habitantes da Terra. E isso tudo está descrito lá na carta do Pero Vaz de Caminha, o escrivão oficial da Frota do Cabral, né, galera? Beleza? Também, 2 dias depois então de aportarem, descerem, terem contato com os habitantes, eles celebraram a primeira missa, lembrando que eles eram muito religiosos e eles navegavam em nome de Deus, né? Não por acaso nas caravelas tinha aquelas cruzonas lá, a cruz da Ordem de Cristo pintada nas caravelas, né? E aí eles celebraram a primeira missa lá, ergueram uma cruz lá em Porto Seguro, ok? Olha aí, galera, uma representação da primeira missa, mano. Olha que legal lá, que cena bonita, né? Que imagem, que obra maravilhosa. O quadro é de um artista chamado Vitor Meirelles, né? De 1860, século XIX. Portanto, né, não era uma testemunha ocular do acontecido, né? É como ele viu, né, como ele imaginou, melhor dizendo, a cena, né? Ele procura recriar a cena da primeira missa celebrada no Brasil, em Porto Seguro, dias depois de Cabral aportar nas terras que nomeou Ilha de Vera Cruz. Ilha de Vera Cruz, Ilha de Cruz Verdadeira, né? Só que a gente sabe que não era uma ilha, eles descobriram isso depois, então eles mudaram o nome de Ilha de Vera Cruz para Terra de Santa Cruz. Muito bem. No domingo de Páscoa, 26 de abril de 1500, foi celebrada a missa pelo frei franciscano Henrique de Coimbra, um dos primeiros atos oficiais da colonização portuguesa. A cruz de madeira, então erguida, era apenas um sinal de que a terra descoberta deveria receber a palavra de Cristo. Muito bem, essa cena, esse quadro, né, essa obra, está no Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro. Quando forem ao Rio de Janeiro, visitem o Museu de Belas Artes e conheçam essa obra pessoalmente. Olha lá que legal, que a gente vê os indígenas, os nativos foram representados pelo Vitor Meirelles ali em primeiro plano. Eles estão sentadinhos ali, eles estão curiosos, observando a cena, respeitando a cena, né? Mas a carta do Pero Vaz de Caminha, que é o documento oficial, né, obviamente,
ele narra essa primeira missa e ele não retrata isso nas palavras dele, não na carta. Ele diz que na primeira missa os indígenas estavam saltando, pulando, gritando, assoviando, cantando na praia. Ou seja, eles estavam fazendo uma espécie de festa, se divertindo. Eles não estavam dessa forma ali postados. Já na segunda missa, segundo o caminho, na segunda missa sim, na segunda missa eles entenderam que era um ato solene, que tinha a ver com a fé deles, né? Porque os indígenas também tinham fé, então eles passaram a respeitar aquele momento, aquela cena. Então era mais condizente esse quadro aqui com a segunda do que com a primeira missa, para falar a verdade. A gente vê ali os portugueses, os colonizadores representados num segundo plano, vamos dizer assim, né? Eles estão na profundidade da tela, no segundo plano, num plano mais centralizado, né? A gente vê, inclusive, o Frei Henrique de Coimbra representado ali de branco, né? Enfim, no altar ali, no pé da cruz, né? Os colonizadores todos solenes ali, ajoelhados, né? E no último plano, lá no plano superior, a gente vê a natureza representada, verdejante, ali os morros, as estrelas, uma cena maravilhosa. De qualquer maneira, é uma obra muito bonita, né? Uma representação maravilhosa aí desse artista do Vítor Meirelles. Olha aqui, cara, duas imagens. A imagem à esquerda, representação do Pedro Álvares Cabral, né? Um óleo do Manuel Vítor, tá? Acho que é o Manuel Vítor Filho, se não me engano, ou é o Manuel Vítor, não lembro. Manuel Vítor. É uma representação do Pedro Álvares Cabral. Tá lá, você pode observar que a data de nascimento dele, 1467, mas tem uma interrogação, porque não se tem certeza sobre isso, se foi essa data que ele nasceu mesmo, né? Se tem certeza que ele faleceu em 1520, tá bom? Então uma representação do Pedro Álvares Cabral ali, o cara que chegou ao Brasil, né, em 1500. Muito bem, o comandante da frota. E ali uma cópia, né, um facsímile da última página da carta do Pero Vaz de Caminha, carta oficial aí, narrando toda a aventura marítima, a chegada deles, o contato com os habitantes, a primeira missa e tudo mais. Quando eles voltaram para Portugal, havia uma leitura oficial dessa carta, né, que era feita, por exemplo, para o rei ou coisa parecida, né? Primeiro, obviamente, o escrivão lia para o próprio comandante, né? Para o Cabral lá, depois lia para o rei quando chegavam a Portugal, enfim, tinha uma leitura oficial dessas cartas. Olha ali, cara, outra representação maravilhosa, cara, do descobrimento do Brasil do Aurélio de Figueiredo, um artista brasileiro aí, Aurélio de Figueiredo, e ele representa então essa cena, né, o descobrimento do Brasil. A gente vê o Pedro Álvares Cabral ali apontando, né, lá apontando, terra à vista. A gente vê os portugueses todos ali, a gente vê as caravelas ao fundo, né, uma representação tanto quanto estranha, porque aquelas caravelas ao fundo lá não são bem as caravelas da época, eram bem mais simples, né, com 3 velinhas apenas lá e tal. Aquelas são embarcações mais elaboradas, parecem mais com naus, enfim. E a gente vê ali também um representante da Igreja Católica, mais ou menos numa posição centralizada ali no pé da imagem, né? Provavelmente o Frei Henrique de Coimbra, que é o cara que celebrou a primeira missa, lá um frei franciscano, né? Enfim, os portugueses encontrando, chegando, avistando terra, né? A terra do Brasil. Então ele está apontando lá e falando, terra à vista, mais ou menos isso. Galera, como eu já falei, os nomes dados ao território então brasileiro foi Vera Cruz, ilha de Vera Cruz, daí descobriram que não era ilha, virou terra de Santa Cruz, mas aí, como diz lá o padre, né, lá, lembram? Diz assim, cara, não é obra de Deus isso aí, então vamos chamar de Brasil e ficou Brasil, né? Explica muita coisa, meu Deus do céu. Enfim, a gente sabe porque eu já expliquei. Inicialmente, então, o nome Brasil, 1510, 1512 e tal, mas se consagrou mesmo entre 1516 e 1530, por quê? Por causa da exploração do pau-brasil, o apelido pegou e ficou Brasil mesmo. Nos primeiros 30 anos, entre 1500 e 1530, o foco dos portugueses estava no comércio das especiarias com as Índias, lembrando que o Vasco da Gama, em 1498, tinha chegado lá, ou seja, descobriram o caminho para as Índias, né, contornando o périplo africano lá, dando a volta na África, né, galera? E os portugueses, o foco deles era esse, porque era o que dava dinheiro, o que dava lucro. As especiarias eram muito valorizadas na Europa, era um mercado certeiro, garantido e muito lucrativo. Então eles deixaram o Brasil lá relegado a segundo plano, né? Por isso que é chamado de período pré-colonial, tá? Nesse período, os portugueses se limitaram a enviar algumas expedições de reconhecimento do território no primeiro momento, tá? No primeiro momento ali, o inicial mesmo, depois da chegada do Cabral, né? Por exemplo, houve 2 expedições. A primeira comandada por um cara chamado Gaspar de Lemos, em 1501,
Tá aí o Gaspar de Lemos. E a segunda comandada por um cara chamado Gonçalo Coelho em 1503. Tá aí o Gonçalo Coelho. Nossa, cada imagem, né, cara? Mas é o que tem para hoje, é o que eu encontrei desses caras aí. Muito bem, então, a princípio eles estavam reconhecendo o território, navegavam pelo litoral, tinham contato com os habitantes da terra, coisas do tipo, né? Então eles não estavam explorando ainda mais intensivamente. Com o passar do tempo, eles começaram então a explorar o território de forma mais intensiva, especialmente a madeira que eles descobriram que era o pau-brasil, que também era um negócio que estava dando muito lucro lá na Europa. Olha lá, então, o que aconteceu? O rei de Portugal, para começar a explorar as terras do Brasil, resolveu arrendar as terras para um cara chamado Fernão de Noronha. Vocês já devem ter imaginado, né? Fernão de Noronha tem a ver com o quê? Fernando de Noronha, que é um território brasileiro, é uma ilha que fica lá no norte, na região norte-nordeste do Brasil, lá, né? Fernando de Noronha, em homenagem a esse cara aí, ó, o Fernão de Noronha. Foi o primeiro arrendatário do Brasil. Alguns apontam que ele pode ter sido o primeiro capitão donatário, o primeiro cara que recebeu uma capitania hereditária e tal, que era o Brasil. Então, o Brasil foi arrendado para ele, coisa muito louca, né, velho? Para explorar o território. Por quê? Porque ele era um cara que tinha posses, tinha muito dinheiro, influência, né, lá em Portugal, e ele podia investir dinheiro para explorar essas terras em nome do rei de Portugal e dar lucro para a coroa portuguesa. Essa era a ideia inicial, terceirizar a exploração, né? Quais eram as obrigações do arrendatário, desse cara do Fernão de Noronha, né? Primeiro, ele tinha que enviar pelo menos 6 navios por ano para vigiar a costa brasileira, porque os portugueses já estavam preocupados com outros países que estavam, ó, de olho grande no Brasil, né? Então ele tinha que vigiar a costa, quer dizer, terceirizava essa parte, a coroa portuguesa não precisava se preocupar em investir dinheiro nisso. Então ele tinha que vigiar a costa, né? Segundo, ele tinha que construir feitorias no litoral brasileiro. O que são feitorias? Acabei de falar anteriormente lá, mas vou repetir. São entrepostos comerciais, ou seja, portos no litoral para estabelecer contato com os habitantes, estabelecer negócios, né, para fazer negócios. Eram entrepostos comerciais no litoral. Então ele tinha que construir feitorias no litoral brasileiro. E 3, ele tinha que realizar a troca de mercadorias por pau-brasil com os habitantes, com os indígenas. E isso através então do chamado escambo. O que é o escambo? Troca de mercadoria por mercadoria, ou seja, não tem dinheiro envolvido, é uma economia amonetária, né? Sem dinheiro. Portanto, é o escambo, ou seja, eles davam presentinhos para os indígenas e recebiam pau-brasil em troca. E essa era uma das obrigações do arrendatário do Fernão de Noronha. Então a extração do pau-brasil vai se intensificando gradualmente e essa passa a ser a principal atividade econômica da colônia, né, dos portugueses aqui, o Brasil no caso, até pelo menos 1535, a extração do pau-brasil. Só que essa atividade ela é reconhecidamente predatória. Por quê? Porque aquelas árvores levaram centenas de anos para se formar, aquela floresta de pau-brasil. E como elas foram derrubadas, leva-se muito mais tempo para se formar de novo. Então, consequentemente, essa atividade foi de breve exploração, porque o Brasil basicamente perdeu todas essas árvores, ou quase tudo, né? Virou uma árvore em extinção o pau-brasil. Até hoje, né, galera? Tem muita gente que nem conhece uma árvore de pau-brasil, né? Nunca viu na frente uma árvore de pau-brasil. Por quê? Por causa dessa exploração intensa que aconteceu naquele período do século XVI, que praticamente extinguiu a madeira do território do litoral brasileiro. Bom, ali vocês puderam ver que o significado das trocas era diferente para indígenas e portugueses. E o que isso significa em outras palavras? Significa que para os portugueses, trocar pau-brasil com os indígenas por bugigangas, né, era um negócio lucrativo. Na visão de mundo dos portugueses, na lógica deles mercantilista, o objetivo era acumular riquezas. E como que isso era feito? Explorando, através da exploração de alguma coisa, de alguma riqueza natural, de mão de obra, essas coisas. Então, no primeiro momento, essa relação foi pacífica. Os indígenas receberam bem os portugueses, eles entenderam que deviam fazer amizade com os caras, né? E aí, o que eles fizeram? Trocas rituais. Para os portugueses era lucro, para os indígenas era uma diplomacia, era uma relação de amizade. E como eles faziam amizade com as outras tribos? Dessa maneira, né? Trocando presentes entre si. Então eles trocavam presentes com os portugueses. Os portugueses davam bugigangas para eles e eles cortavam a mata, derrubavam a madeira, carregavam as toras para os navios. E isso aconteceu durante um bom tempo. Só que com o passar do tempo, né, a troca perdeu o sentido para os indígenas, porque os portugueses continuavam fazendo a mesma coisa, né? Dando aquelas bugigangas para eles, tipo espelhinhos, machadinhas e um monte de ferramentas de metal, coisas que foram até úteis no primeiro momento para eles, objetos de curiosidade. Mas com o passar do tempo eles perceberam, mas isso não faz mais sentido, eu já tenho isso, eles já me deram isso, por que eu quero isso de novo, né? Não quero mais.
E aí foi o momento então que os portugueses começaram a sentir a falta da mão de obra, porque os indígenas se recusavam a trabalhar, se recusavam, no caso, a fazer a troca, né, a derrubar a mata e carregar as toras. E o que os portugueses fizeram? Mostraram a sua verdadeira intenção, ou seja, a sua cara, a sua visão de mundo, e começaram a escravizar os indígenas, portanto. Então, é isso que basicamente surge a escravidão dos indígenas no Brasil dessa maneira, né? Muito bem, essa mão de obra indígena escrava acabou sendo, né, utilizada mesmo depois que o pau-brasil deixou de ser a grande fonte de exploração de lucro dos portugueses na América, no Brasil no caso, né, e foi implantado um sistema de capitanias hereditárias com os plantations, né, que já tinham sido utilizados lá na África, né, nas ilhas africanas, como eu já comentei anteriormente. Então foi implantado aqui no Brasil, coisa que a gente vai falar na próxima aula, Brasil colonial, né, a implantação das capitanias hereditárias. Então a mão de obra indígena continuou sendo escravizada posteriormente, assim como os africanos, né, também coisa que a gente vai falar adiante. Vejam, muita gente acha que quando os africanos passaram a ser escravos no Brasil, os indígenas deixaram de ser. Não é verdade. A Lei Áurea de 13 de maio de 1888 libertou não só os africanos, também libertou os indígenas, porque por todo o Brasil muitos indígenas ainda estavam sendo escravizados em pleno final do século XIX. Gradualmente, Portugal começou a se interessar mais pelo Brasil. Por quê? Por alguns motivos que eu vou elencar aqui, pelo menos 3. Olha lá, o primeiro motivo, o aumento da concorrência no comércio com as Índias, ou seja, muitos países europeus descobriram o caminho para as Índias e começaram a comercializar as especiarias. Então, Portugal teve muitos concorrentes. Obviamente, nessa concorrência, os produtos começaram a se desvalorizar, já não estava dando mais tanto lucro. Mas isso é lá por, né, mais ou menos 1530 que começa isso a acontecer. Então, depois de umas 3 décadas em que os portugueses praticamente monopolizavam o comércio das especiarias lá com, né, os calicutianos. Muito bem. Um segundo motivo, as constantes ameaças de invasões às terras descobertas. Cara, tinha muita gente lá na Europa contestando o Tratado de Tordesilhas, né? A Bula Intercoetera, depois o Tratado de Tordesilhas. Né? Um dos mais destacados era o rei da França. O rei da França, segundo consta, inclusive é atribuído a ele, né, a seguinte frase: eu quero ver o testamento de Adão e Eva, que deixou metade do mundo para o meu primo de Portugal e a outra metade para o meu primo da Espanha. Né? Eles eram tudo parentes lá e tal, né? Havia esse parentesco lá entre as famílias na Europa que estavam no poder, né? Uma espécie de monopólio do poder. Muito bem. Então ele está contestando nada mais nada menos do que o Tratado de Tordesilhas, né? Ele está dizendo assim, eu não aceito. E aí os franceses eram a grande ameaça nesse período. Portanto, o rei de Portugal precisava proteger essas terras e, consequentemente, a implantação de uma colônia aqui efetiva, mandar gente para se fixar aqui, era uma forma de proteger essas terras. Então já temos 2 motivos para eles se interessarem mais pelo Brasil. Vamos para o terceiro motivo, né? Terceira questão aí. A descoberta de metais preciosos nas colônias espanholas. Lembrando que pelo Tratado de Tordesilhas, tudo que estava além da linha imaginária, né, ou seja, para o oeste, pertencia à Espanha. E os espanhóis ficaram, né, com a posse de 3 territórios gigantescos, onde vivia muita gente, tinha 3 grandiosos impérios. Na verdade, 2 impérios e o outro de cidades autônomas com povos que também conheciam os metais. Os astecas, o Império Azteca, os maias, que tinham cidades-estados, né, que eram vizinhos mais ou menos ali dos astecas, e os incas, que tinham um grandioso império de 1 milhão de quilômetros quadrados, cara. E todos esses 3 povos conheciam os metais e trabalhavam os metais, inclusive cobravam impostos em metal também dos povos dominados por eles, cara. E aí isso foi muito interessante para os espanhóis, esse achado dessa enorme quantidade de metais preciosos. De acordo com a visão econômica europeia da época, o país era mais rico quanto mais metal ele acumulasse, quanto mais ouro, prata, pedras preciosas esse país entesourasse, né, acumulasse, mais rico e poderoso e influente ele era considerado. Então os espanhóis encontraram em grande quantidade tanto ouro quanto prata nesses impérios aí que eu citei. E consequentemente isso aumentou o interesse dos portugueses. Falaram, bom, se eles encontraram isso lá no território deles, é bem possível que a gente encontre no nosso. E aí então a gente tem que mandar muita gente para lá para tentar encontrar esse metal também. A gente sabe que num primeiro momento os portugueses não encontraram metais preciosos em grandes quantidades aqui no Brasil. Por quê? Porque os indígenas também não conheciam, ou melhor, eles conheciam até, mas eles tinham apenas umas pedrinhas de ouro lá que eles achavam no leito dos rios, achavam bonitinha, mas eles não trabalhavam isso. Portanto, eles nunca se interessaram em achar em grande quantidade. Então os portugueses demoraram para achar ouro em grande quantidade aqui no Brasil, só lá no finalzinho do século XVII, início do XVIII, que isso acontece, que é o chamado ciclo do ouro para muitos, né? A gente não gosta, muitos historiadores não gostam, se gosta da teoria do ciclo
ciclos, né? Mas é o período em que o ouro virou o principal produto, principal mercadoria de exploração e de exportação aqui no Brasil pelos portugueses. Então nós temos 3 motivos aqui, né, principais para explicar por que os portugueses se interessaram mais pelo Brasil. Olha lá, galera, então o rei de Portugal manda um navegador, um aventureiro importante lá, né? Um cara chamado Martim Afonso de Souza, que entre 1530 e 1533 dá o pontapé inicial da colonização efetiva do Brasil. Então o Brasil vai deixar de ser pré-colonial, né, e vai passar a ser efetivamente colonizado pelos portugueses. O Martim Afonso de Souza, quando ele vem para o Brasil, aquele cara que está ali, né? A gente vê lá ó, as vestimentas dele, a aparência física dele, os símbolos todos que estão ali, né? Brasão, da família, enfim, né? Olha lá, os principais objetivos: patrulhar a costa, por causa dos franceses que estavam, né, ameaçando invadir, que estavam já traficando para o Brasil também na costa brasileira e tudo mais, né? Então ele tem que patrulhar a costa. Tem que estabelecer uma colônia por meio da concessão não hereditária de terra, ou seja, não hereditária significa que não vai passar de pai para filho, nesse momento, e explorar a região para ocupação. Esses eram os 3 principais objetivos da expedição do Martim Afonso de Souza. O Martim Afonso de Souza, então, ele funda uma vila, é a primeira vila do Brasil, né, que fica no litoral do estado de São Paulo atual, né, que é uma cidade chamada São Vicente, é a primeira cidade, a primeira vila brasileira em 1532, galera, que o Martim Afonso de Souza fundou, portanto, para dar o pontapé inicial da colonização. A própria região, na época, né, onde fica a cidade de São Vicente, era chamada de Capitania de São Vicente. Foi a primeira capitania hereditária que foi concedida, foi doada pelo rei de Portugal para esse cara aqui, para o Martim Afonso de Souza. Na verdade, naquela região tinha 2 capitanias chamadas de São Vicente, e entre elas havia uma outra capitania, mas as 2 capitanias de São Vicente eram de propriedade do Martim Afonso de Souza. E aliás, adiantando aqui uma coisa que eu falo mais adiante lá na aula sobre o Brasil colonial, foi uma das capitanias que tiveram sucesso, que deram certo naquele período, a capitania de São Vicente do Martim Afonso de Souza. Também, né, então, essa é uma curiosidade, né? A primeira capitania do Brasil para muitos foi a ilha de São João, que antes tinha sido recebida lá pelo Fernando de Noronha, né? Que passaria a denominar-se Fernando de Noronha em homenagem ao arrendatário. Para outros, isso não era uma capitania hereditária e dizem que a primeira capitania hereditária efetivamente é a do Martim Afonso de Souza, tá? É aí que surge esse sistema, o sistema de capitanias hereditárias. Capitania que vem de capitão, hereditária porque passa de pai para filho. O que era uma capitania hereditária? Uma porção de terra que era doada, concedida pelo rei de Portugal, pela coroa portuguesa, a um membro da pequena nobreza lusitana, da pequena nobreza portuguesa, que tinha algum recurso para investir nessas terras para explorar. Nada mais, nada menos era do que uma terceirização da exploração do território. Ao invés da coroa portuguesa investir recursos, ela própria, para colonizar o território, ela delegava a terceiros essa missão. E, claro, os recursos eram próprios, eram privados, eram particulares desses terceiros. Por isso, membros da pequena nobreza. Por quê? Porque da grande, da alta nobreza portuguesa, eles não tinham interesse nisso aqui, estavam interessados em outras coisas, né? E se não fosse membro da nobreza, provavelmente não tivesse grana para investir. Então tinha que ter algum recurso. Membros da pequena nobreza, que provavelmente não tivessem terras ou não tivessem muitas terras lá em Portugal, não tivessem outros negócios, e que estariam interessados em receber essas terras, investir nelas para obter lucro e também para dar lucro para a coroa portuguesa. É aí que surge o sistema de capitanias hereditárias no Brasil. Porém, esse sistema de capitanias hereditárias ele já existia lá onde? Nas ilhas africanas, onde eles tinham implantado o sistema de plantation. Então não era muita novidade, eles só transpuseram esse sistema para cá, para a América, para o Brasil. Né? E nada mais era também do que uma continuação, uma continuidade lá do feudalismo. Se a gente lembrar, e tem aquela aula sobre feudalismo, quem não assistiu assista a aula sobre feudalismo, né, cara? Onde no feudalismo funcionava dessa maneira lá na Europa Ocidental, né? Membros da nobreza recebiam terras em troca de serviços prestados ao rei. Aqui é mais ou menos parecido. Então é uma transposição do sistema feudal para a era moderna aqui nas terras brasileiras pelo rei de Portugal.
Olha ali, galera, uma imagem interessante, uma representação da fundação de São Vicente, a primeira vila brasileira de 1532, pelo Martim Afonso de Souza. Cara, olha que simplicidade que a gente vê nessa imagem, né? A gente vê uma coisa muito simples. Então, a gente imagina uma vila, uma cidade, imagina uma cidade moderna, atual, né? Não, olha como que era na época. Mas, claro, isso é uma representação. É como o Benedito Calixto, né, imaginou que fosse a fundação de São Vicente. Então, ele imaginou uma coisa muito simplória. A gente vê os indígenas ali na porção, no rodapé da imagem, no primeiro plano, né, à direita. A curiosidade é que quando o Benedito Calixto pintou isso aqui, ele representou os indígenas com um saiote ali, né, para não mostrar as partes íntimas, né? Afinal de contas, era uma representação de um período do Brasil que o Brasil já era independente de Portugal e estava se forjando uma nação. Então precisava ter uma imagem respeitosa, grandiosa e não mostrar as partes íntimas dos indígenas, porque isso era proibição, um pecado, uma interdição e tal. Mas provavelmente esses indígenas estivessem totalmente nus lá na fundação de São Vicente, né? A gente vê os colonizadores, a gente vê inclusive os portugueses ali com a espada desembainhada, preocupados com os indígenas, né, na representação do Benedito Calixto. A gente vê os colonizadores numa porção central da imagem lá também. A gente vê as caravelas ao fundo. E a gente vê a natureza ali também, muito parecido com aquela imagem da primeira missa, né? Como o Benedito Calixto imaginou então a fundação de São Vicente. Esse quadro, essa obra está lá no Museu do Ipiranga, em São Paulo, né? Quando forem a São Paulo, visitem o Museu do Ipiranga e conheçam essa obra. E, né, desculpa aí, mas eu já fui ao Museu do Ipiranga em São Paulo e já conheci, cara. Pelo menos alguma coisa eu conheço. Galera, agora estamos caminhando para o finalzinho da aula, então, né? E vamos fazer uma questãozinha ali do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio, para testar os conhecimentos. Vamos ver se vocês entenderam o assunto, né? Se estão espertos aí para fazer o Enem, fazer a prova de história, fazer o vestibular, ok? Olha lá, então, questão do Enem. Dali avistamos homens que andavam pela praia. Obra de 7 ou 8, eram pardos, todos nus. Nas mãos traziam arcos com suas setas. Não fazem o menor caso de encobrir ou de mostrar suas vergonhas. E nisso tem tanta inocência como em mostrar o rosto. Ambos traziam os beiços, ambos traziam os beiços de baixo furados, e metidos neles seus ossos brancos e verdadeiros. Os cabelos seus são corredios. Caramba, é um trecho da carta do Pero Vaz de Caminha, mano. Olha lá agora a questão. O texto é parte da famosa Carta de Pero Vaz de Caminha, documento fundamental para a formação da identidade brasileira, tratando da relação que, desde esse primeiro contato, se estabeleceu entre portugueses e indígenas. Esse trecho da carta revela a... Então, olha lá. Agora vem os alternativos, presta atenção. A. Preocupação em garantir a integridade do colonizador diante da resistência dos índios à ocupação da terra? Será que essa é verdadeira? Letra B. Postura etnocêntrica do europeu diante das características físicas e práticas culturais do indígena? Letra C. Orientação da política da coroa portuguesa quanto à utilização dos nativos como mão de obra para colonizar a nova terra? Letra D. Oposição de interesses entre portugueses e índios que dificultava o trabalho catequético e exigia amplos recursos para a defesa da posse da nova terra? Ou letra E. Abundância da terra descoberta, o que possibilitou a sua incorporação aos interesses mercantis portugueses por meio da exploração econômica dos índios. Galera, qual vocês assinalam? Se você já sabe, já tem certeza sobre uma, então, beleza. Se você não sabe ainda, quer mais um tempinho para pensar, para reler, dá um pause aí no vídeo, relê a questão e aí você assinala uma, tá? Se fosse seu vestibular, seu Enem, qual você assinalaria? Se você já sabe, vamos lá então. A resposta correta é letra B. Postura etnocêntrica do europeu diante das características físicas e práticas culturais do indígena. É isso que a gente interpreta de acordo com aquele trecho. Tem muitas coisas que estão nas outras alternativas aqui, eu não vou me aprofundar nelas, né, até porque essa questão está relativamente fácil, né? Mas tem muitas características que estão aqui que se contrapõem, né? Não tem a ver com aquele trecho. Aquele trecho não demonstra muitas das coisas que estão aqui nas outras frases, né? Isso só revela essa postura etnocêntrica. Etno vem de etnia, cêntrica, centro, né? Quer dizer o quê? O europeu se considerando melhor, se considerando superior aos indígenas, à etnia indígena, né, dos habitantes da América, e eles então demonstrando isso através dessas frases, através dessas palavras ditas pelo
Pero Vaz de Caminha, tá? Então demonstra essa postura etnocêntrica do europeu, de se julgar superior, né, de se mostrar que se acha melhor do que os indígenas, diante das características físicas e das práticas culturais do indígena, por exemplo, deles andarem nus, né, deles colocarem osso, né, furar o rosto, ali, o beiço com o osso. Então, quer dizer, é uma postura etnocêntrica. Essa é a resposta correta, beleza? Então, espero que todos tenham acertado. E para fechar a aula de hoje, então, como de praxe, dicas de leituras e de filmes. Galera, para ler, nós temos lá um livro chamado A Trajetória do Brasil, de 1500 a 2000, do Manuel Correia de Andrade. Então, ele fala desde o início lá da colonização, da exploração do Brasil pelos portugueses, período pré-colonial, né, de 1500 até o ano 2000. Um outro livro, A Formação do Império Português, de 1415 a 1580, da Janaína Amado e do Luiz Carlos Figueiredo. Para assistir, nós temos lá dicas, olha lá, ó. Anchieta, José do Brasil, do Paulo César Sarraceni, um filme brasileiro de 1978, onde o Ney Latorraca, um ator brasileiro aí, né, faz o papel do Anchieta. O Anchieta, né, retrata a vida desse apóstolo, né, desse clérigo, desse religioso brasileiro no Brasil, aqui, né, português no Brasil, e fazendo o trabalho de catequese dos indígenas. Desmundo, do Alain Fresnot, um filme brasileiro de 2001. Temos também dica aqui de site hoje para navegar na internet. Olha lá, ó. O primeiro site é do Arquivo Nacional. Tem informações sobre a história luso-brasileira. Luso-portuguesa, né? Luso-brasileira, portuguesa brasileira. E outro da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde tem documentos sobre o início, né, da história do Brasil, ou seja, fontes históricas como a Carta do Pero Vaz de Caminha. Galera, ficamos por aqui hoje nessa aula sobre Brasil pré-colonial. Espero que tenham gostado da videoaula, né, que tenham entendido bem esse assunto, que é um pré-requisito para a próxima aula, Brasil colonial. Beleza, galera? Muito obrigado pela atenção, pela compreensão de todos. Tchau, até a próxima, pessoal!